3, 2, 1, bora gravar? Boa semana pra todo mundo. E o Nahuel Ferrarese do São Paulo, hein? O zagueiro vai ter que fazer uma cirurgia, rompeu o ligamento do joelho direito e ele postou essa foto aí no Instagram, ó, dizendo o seguinte: pode ter sido meu último jogo com a camisa do São Paulo. A diretoria vai trabalhar para que não seja e eu quero trazer esses detalhes para vocês. E vou falar também do Matheus Pereira. O Corinthians mandou a oferta pro Al Hilal, empréstimo, o jogador já estava empolgadaço para vir pro Corinthians. E aí, de repente, do nada, teve uma reviravolta e agora ele vai continuar no mundo árabe, vamos dizer assim. Eu quero trazer esses detalhes aí de Corinthians frustrado pelo fato de Matheus Pereira não poder jogar no Brasil e eu quero explicar esses detalhes para vocês. Mas antes, ó, se inscreve no canal, vai, ativa as notificações, compartilha os vídeos. Todos os dias tem informação, tem mercado, muito bastidor do futebol, especiais, então não perde tempo, se inscreve no canal e ativa as notificações, beleza? Olha, Nahuel Ferrarese, hein? Coitado do zagueiro venezuelano do São Paulo, né? Vai ter que fazer uma cirurgia delicada, cruzado. A recuperação é uma recuperação que requer muito tempo, né? Sempre 6 a 8 meses, enfim, não dá pra gente colocar prazo aqui porque cada jogador tem uma recuperação, mas normalmente essa cirurgia cruzada é muito tempo de recuperação. Isso foi no clássico ontem, né, no Allianz Parque, e o próprio jogador colocou aí nas redes sociais essa foto, né, dizendo que poderia ter sido, né, ou poderia ter sido o último jogo dele com a camisa do São Paulo. Isso porque o empréstimo, né, ele tá por empréstimo, veio na temporada passada, né, do Grupo City, 1 ano de empréstimo. Esse empréstimo vai terminar no meio do ano, em junho, julho, quando vence esse ano de temporada do empréstimo do Nahuel Ferrarese. Independentemente dessa situação que aconteceu, né, dele ter que fazer essa cirurgia, o São Paulo já estava trabalhando uma renovação do empréstimo por mais uma temporada, né, porque o Nahuel Ferrarese é um zagueiro que o Rogério Ceni gostou muito, né, um zagueiro que se adaptou rápido ao clube, né, a torcida também com boas atuações, apesar de que ele teria agora nessa temporada, né, nesse início de temporada 2023, mais oportunidades para jogar como titular, mesmo com a vinda do Alan Franco. E claro, também o Arboleda, que é um jogador já consolidado, aliás, é o jogador mais antigo aí desse atual elenco do São Paulo. Mas o Ferrarese, agora que ele teve essa questão da cirurgia, vai ter que ficar parado, toda essa comoção, né? Falei com algumas pessoas da diretoria do São Paulo, todos ficaram muito tristes com essa notícia, com esse rompimento de ligamento, né, do cruzado ali, do joelho direito do Ferrarese. Assim, ficou um clima assim bastante de tristeza no ambiente do São Paulo, nos bastidores do São Paulo, em relação a essa cirurgia aí que o jogador vai fazer e o tempo que ele vai ficar de recuperação. Então o São Paulo prontamente, já logo depois dessa notícia, já vai começar a tratar dessa questão da renovação do empréstimo, e o argumento que eles vão usar com o Grupo City é: o São Paulo tem a estrutura, o São Paulo vai recuperar o jogador e, claro, o São Paulo quer que ele continue a sua história no clube, né? Imagina você devolver o jogador de um empréstimo com uma cirurgia, se recuperando de uma cirurgia. Então o São Paulo vai usar esse argumento com o Grupo City. Pô, o jogador tá parado muito tempo, não é uma vitrine que vai jogar muito pelo São Paulo, tá arrebentando e existe uma possibilidade de você vender para outro mercado, para uma Europa mesmo, ou para uma MLS. Não, o jogador está inativo, ninguém vai querer contratar o jogador voltando de cirurgia. Então o São Paulo vai usar esse argumento com o Grupo City, médicos do Grupo City acompanhando de perto essa evolução, essa cirurgia, todo o desenrolar do tratamento pós-cirurgia, nesse longo período que vai ser até ele ficar totalmente recuperado. Ficando totalmente recuperado, o São Paulo quer que ele fique mais uma temporada, quer que ele jogue mais pelo São Paulo. Aliás, o São Paulo, renovando o contrato dele, vai ter ali um custo num jogador que vai estar inativo. E aí ele vai ter mais uma possibilidade de poder jogar um período a mais no São Paulo. Então, assim, é o desejo da diretoria, é o que a diretoria vai usar de argumento para tentar essa renovação de contrato junto ao Grupo City e, claro, também contando muito com a vontade do jogador, o desejo do jogador de ter atuado mais pelo São Paulo. Tanto que quando a gente mostra esse post aí, se vocês não viram, no Instagram, mostrando mais uma vez para vocês, ele fala com muita dor no coração. Dentre os grandes és o primeiro, né, usando um trecho do hino do São Paulo
para se referir à grandeza do São Paulo e à importância do São Paulo na vida do jogador. Então, assim, tudo caminha para que aconteça essa renovação de contrato, para que ele se recupere e ainda tenha mais um período para poder atuar com a camisa do São Paulo. O São Paulo vai tratar disso, né, com outro viés, né? Porque até então a conversa com o Grupo City era: queremos mais uma temporada porque ele está jogando muito bem, está se desenvolvendo e pode ajudar o São Paulo. Agora a conversa vai ser diferente, né? É uma situação um pouco mais delicada. Mas claro, o São Paulo tem otimismo de que o Grupo City vai renovar o contrato e que ele possa seguir se recuperando e possa ter a oportunidade de jogar com a camisa do São Paulo. Essa é a expectativa nesse momento e a gente deseja uma boa recuperação para o Nahuel Ferrarese. Antes de falar do próximo assunto, que é o Matheus Pereira, eu quero falar que a Centauro sempre vai te dar uma moral aqui, 10% de desconto na compra dos seus produtos usando o cupom HERNAN10. QR Code na tela e também o link na descrição. Corre lá, Centauro, nossa parceira aqui. Show de bola! E o Matheus Pereira, hein? O Matheus Pereira estava tudo certo, já estava numa situação ali que já estava ganhando corpo uma negociação. O Corinthians tinha mandado uma oferta oficial para o Al Hilal da Arábia Saudita com empréstimo de uma temporada. O Corinthians estava até na expectativa, estava num certo otimismo de que poderia acontecer essa negociação e o Matheus Pereira estava empolgado com o projeto Corinthians, com a ideia de poder jogar no clube, disputar a Libertadores, voltar ao futebol brasileiro. Mas o que acontece, hein? O Al Hilal acabou frustrando os planos do Corinthians, os planos do jogador que topava voltar ao futebol brasileiro e fez um empréstimo e ele foi anunciado pelo Al Wahda. Clubes árabes, eles têm os donos, né, os sheiks, e aí você tem muitas vezes familiares, um cara que é primo do outro, o irmão tem um time, o outro irmão tem um outro time, então acabou que rolou um empréstimo de 4 meses, né, que é o restante da temporada, para esse clube, né? Então ele foi anunciado, inclusive vocês estão vendo o anúncio que foi feito no domingo à noite, né? É uma notícia que, né, esse anúncio oficial é recente e ele vai atuar 4 meses por esse clube. Ou seja, o Corinthians agora vai ter que pensar em possibilidades, vai ter que analisar o mercado para trazer esse reforço, esse jogador que atua pelo lado do campo, atua pelo meio, jogador de intensidade. Quem preenchia esses pré-requisitos era o Matheus Pereira e havia uma certa empolgação nos bastidores do Corinthians com a vinda dele. Mas agora, sem essa possibilidade, né, ele vai jogar 4 meses, quem sabe o Corinthians, se até lá não tiver esse reforço nessa posição, pode ser que volte uma conversa com o Matheus Pereira, nada é improvável, mas o Corinthians vai estar atento ao mercado, às oportunidades de mercado, para contratar esse jogador nessa posição. Como a gente vem falando, como a gente vem noticiando aqui no canal, o Corinthians não tem pressa. O Corinthians vê o Paulistão muito como uma competição que vai dizer algo sobre o elenco, das carências do elenco do Fernando Lázaro para as principais competições, quando você tiver uma Libertadores, quando você tiver um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, que são as competições que o Corinthians vai disputar e vai tentar, né, os títulos dessas competições, vai entrar ali pensando em títulos. Tem a questão do Felipe Coutinho, que ela é muito difícil hoje, né? Bem complicada. A gente está numa reta final de fechamento de janela na Europa. O Corinthians vai esperar esse movimento da janela europeia para ver se ataca ou não no Felipe Coutinho. Mas sábado eu estava lá no jogo, né? A transmissão do YouTube do Paulistão. E assim, pelo que me falavam, não tinha nenhuma expectativa muito grande em relação ao Coutinho. Mas segue ali na pasta de nomes que o Corinthians tem para esse reforço. E claro, vai observar o mercado, ver os jogadores que estão sendo oferecidos também. Enfim, é uma análise que o Corinthians nesse momento não tem sim pressa, não é algo que vai ser fechado essa semana ou na próxima, mas o Corinthians está de olho e está atento ao mercado. Deixa seus comentários aqui, hein? Quero vocês falando sobre o Nahuel Ferrarese, quero vocês falando sobre o Matheus Pereira. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações. Tamo junto, boa semana para todo mundo, é nóis!